aqui está dando eco. Vamos lá. Olá. Boa noite, Alcione. Boa Muito noite. obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui no nosso Espaço Core na segunda-feira, né? Esse espaço que nós abrimos especialmente para você. Muito obrigado, que eu sei o quanto a sua agenda é ocupada e hoje você está aqui conosco para falar sobre um tema super bacana. Mas antes de falar sobre esse tema, né, eu quero falar assim rapidamente para a gente aproveitar o tempo ao máximo, né, para aprendermos muito com você. A Alcione, gente, ela é mestre em ciência pela Unifesp, ela é pedagoga, psicopedagoga clínica psicopedagoga clínica e escolar pelo Instituto Sede Sapiência, com aprimoramento em reabilitação cognitiva e formação em treinamentos e desenvolvimentos pela PUC São Paulo. Pós-graduada em Neurociências do Comportamento pela PUC Rio Grande do Sul e é diretora da NeuroConnect. Bom, Alcione, o tema hoje é um tema assim que todo mundo que está aqui nos assistindo, gente, olha, vai adorar, porque nos bastidores nós estávamos batendo um papinho a respeito e, olha, eu disse para a Alcione que a gente tem que ficar assim horas e horas aqui conversando sobre isso. O nosso tema é saúde mental. Né? É saúde mental. A qualidade das relações na escola e a saúde mental do professor. Né? Nós estamos tirando um pouquinho o foco de outras coisas, né, de outros lugares, e colocando no professor essa pessoa super importante nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, senhora, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente dessa perspectiva que você abordou no seu trabalho de mestrado, né, no seu trabalho, aí nessa sua trajetória profissional. Boa noite, Preston. Boa noite a todos. Estou vendo um monte de gente aqui com a gente, né? Já assistindo. Muito obrigada, todo mundo. Né? Muito legal ver o pessoal. A Isabel está aqui, a Cris, elenco. Muito bom, muito obrigada. Quero agradecer a você, Preston. Quero agradecer a Core pelo convite, pelo espaço, por me dar essa oportunidade de trazer esse tema, né, que é um tema sobre o qual eu me debruço já há algum tempo, que é a educação emocional do professor e a saúde mental do professor. Né? Eu sou de formação, né, minha primeira formação é pedagogia, então eu sou professora também, e esse é um tema que vem sendo o mote do trabalho que a gente desenvolve na NeuroConnect há muitos anos. Né? Na NeuroConnect a gente tem, enfim, essa equipe multidisciplinar. E a questão emocional e depois da saúde mental do professor vem chamando a nossa atenção há muitos anos. E por quê, né, Preston? Porque, assim, a gente viu neste processo, né, de se trazer a importância de se trabalhar as emoções do estudante na escola, né? Então a gente precisa lembrar que o conceito de aprendizagem socioemocional agora existe há um pouco mais, há quase 30 anos, né? Existe há 28 anos. E aí o professor passa a ser instado, né, a desenvolver, né, as habilidades para que esse estudante lide com as suas emoções, para que lide com as emoções dos outros, para que se relacione melhor, né? E a gente começa a se fazer uma pergunta, bom, ok, né, mas e o professor? E as emoções do professor? Né? E as habilidades do professor de lidar com as suas emoções, de lidar com o estresse, de lidar com as relações. E é muito interessante que isso aconteceu aqui no Brasil, mas a gente viu também em outros países, os professores sendo treinados, preparados para ensinar, né, essas competências socioemocionais para os estudantes, mas eles eram preparados para aplicar programas, eles eram preparados para desenvolver isso nos alunos, mas poucas ações eram feitas para ajudar esse professor a olhar para a sua própria dimensão emocional, para as suas capacidades, para as suas dores, né? E eu considerava o seguinte, não, o professor já sabe, e se ele não sabe, ele deveria saber. Que a gente escutou isso muitas vezes dentro das escolas, né? Então, passamos a nos dedicar a esse tema.
com as pesquisas que a gente fez, né, enfim, uma série de coisas que a gente escreveu, de formações que a gente fez para o professor, e de uns anos para cá, então, começou a aumentar o número de estudos, de pesquisas, avaliando os impactos, né, da educação emocional no bem-estar do professor, né, a importância de desenvolver esse aspecto do professor na sua formação, para que ele possa, de fato, desenvolver isso junto ao aluno, né? E aí, nessa nossa trajetória, foi uma coisa muito interessante, porque quando eu estava fazendo uma pesquisa para o meu mestrado, eu encontrei um artigo de 2015 que chamou muito a minha atenção. E esse artigo falava o seguinte, que foi um artigo feito, foi um estudo feito com 83 professores, né, num outro país, na Áustria, e eles acompanharam esses professores por vários meses, e eles descobriram que professores que tinham relações mais próximas com seus estudantes, mas não com um ou outro estudante, não é aquele professor que tem um outro estudante favorito, não. Aquele que se conectava, tinha uma proximidade maior, uma relação mais afetuosa com os estudantes, de uma maneira geral, ele tinha menos estresse, ele tinha maior satisfação com o trabalho, e ele era menos acometido pela síndrome de burnout, que é aquele esgotamento, né, é um adoecimento por um estresse excessivo no ambiente de trabalho. E por que esse estudo nos chamou muito a atenção e me impactou tanto? Porque a gente, na nossa prática, já percebia isso. A gente percebia, né, eu como educadora, né, eu via os colegas, eu como professora na pós-graduação, eu via que aqueles educadores, aqueles professores que eram mais conectados afetivamente com seus alunos, eles estavam mais felizes, estavam mais satisfeitos, eles tinham um prazer maior de estar ali na escola, na sala de aula. Então, a gente percebia isso empiricamente, mas eu nunca tinha me confrontado um estudo que evidenciasse isso. E, a partir desse estudo, eu passei, então, a me dedicar ao tema. E aí apareceram muitas coisas bacanas, né, Preston? Porque, assim, eu falo que o professor, ele é um profissional privilegiado, porque é possivelmente a profissão onde ele tem mais oportunidades de se relacionar com o outro, né? De se relacionar com crianças, com jovens, com os colegas. Então, isso é um privilégio, né? Mas se esse professor, ele não compreende ou ele não desenvolve habilidades para lidar bem com essas relações, isso, na verdade, vira um enorme problema, vira uma fonte enorme de estresse. E aí a gente passou a estudar isso, estudar esse tema, e a gente tem descoberto coisas aí muito, muito interessantes e que a gente tem que são essenciais, né, que esse professor conheça, aprenda, tome ciência, porque ele tem aí essa oportunidade toda dentro da escola de se relacionar, né, mas muitas vezes nem ele, nem a própria estrutura dá valor para isso. Porque afinal de contas, né, ele passa a maior parte do dia, da vida dele dentro da escola, né, convivendo com as crianças, convivendo com seus pares, né, convivendo com a gestão, com a comunidade escolar. E esse tema que você pesquisa, né, esse tema que você nos trouxe aqui para essa live, ele é de extrema importância, né, porque se você pensar que dentro de uma sala de aula, nós temos uma sala de aula com 30 alunos, né, numa faixa etária de 12 anos, né, ou 13 anos, essa época que você tem alunos que os hormônios, né, as mudanças físicas e psicológicas estão ali acontecendo diariamente, né, se o professor não tem as suas questões internas, né, as suas questões psicológicas bem trabalhadas, né, a criança mobiliza muitas coisas no adulto. E se esse adulto não tiver em condições de trabalhar essa questão levantada em sala de aula, o único recurso que ele vai ter é ou ignorar essa criança, porque muitas vezes essa criança vem para a sala de aula te pedindo um socorro.
E aí você não tem condições de acolher essa criança porque você também não tem essa questão bem resolvida. E aí existem dois caminhos: ou ignorar a criança ou retirar a criança da sala de aula. Não, isso que você está trazendo é muito verdadeiro, né? Então, nós somos confrontados como educadores, né? Por aquela criança, por aquele adolescente, ele nos mobiliza, e aí você tem uma série de coisas, vamos dizer assim, de fatores que contribuem para dificultar, né, essas relações, né? Então, eu vou enumerar algumas delas, né, mas por exemplo, a construção da relação de autoridade, né? Você e eu provavelmente viemos, né, de uma escola que a autoridade do professor era dada a priori, né? O pai e a mãe colocavam a gente na escola e, né? Não, o professor falou é lei, o professor falou, né? Ele não vinha questionar se o que o professor falou estava certo, não vinha questionar a gente. Então, nós viemos de uma estrutura social que tem uma relação com uma época onde a autoridade, né? Você tinha uma estrutura mais verticalizada, né? Hoje as relações elas são mais horizontais. E o professor ele precisa de uma formação. Primeiro, ele precisa compreender que essa autoridade é dada a priori, tá? Então, essa autoridade ela vai ter que ser construída em sala de aula. E tem técnica para isso, tem como fazer isso, mas ele precisa ser preparado para isso, ele precisa entender que esta relação terá de ser construída com seus estudantes, com seus alunos, porque senão essa é uma primeira quebra que ele tem de expectativa, né? Então, esse professor, ele vem para a sala de aula querendo encontrar a sala de aula que ele idealizou ou que ele lembra da sua infância, né? Onde os estudantes se comportavam de uma determinada forma, mas hoje a sociedade é outra. Então, uma das questões é essa: como é que essa relação de autoridade vai ser construída? Eu até peço, né, assim, eu estou escrevendo, né, um livro junto com um psiquiatra, né, que é o Gustavo Stanislau, alguns conhecem o livro dele, que chama Saúde Mental na Escola, e a gente está terminando de escrever um livro que se chama, é um título provisório ainda, Dilemas na Escola, né? E um dos capítulos é justamente a construção da autoridade, né? Porque, de novo, né, se o professor não entrar e já planejar ações intencionais para construir essa relação de autoridade positiva, e autoridade não é autoritarismo, né, ele vai ter uma relação que pode ser muito conflituosa com os alunos, né? Então, ele alega que o aluno é desrespeitoso, e talvez seja mesmo, né? Porque ele entende que esse aluno já teria que entrar e respeitá-lo, né? E esse aluno não sabe, muitas vezes, ou ele vai questioná-lo, né? Então, acho que esse é um ponto. Tem um outro ponto que também promete que as relações sejam melhor construídas, vamos dizer assim, na sala de aula, que é o próprio conhecimento do comportamento da criança e do adolescente, né? Você estava comentando aí do adolescente, né? Então, de 12, de 13, de 14 anos, de 15 anos. O adolescente, ele tem um comportamento, o cérebro dele é diferente, né? Ele está passando por um momento de transformação, ele não é mais criança, ele não é mais aluno, ele tem oscilações de humor, né? Agora que a gente se dedica mais a estudar a neurociência, né, do comportamento, e entender o cérebro desse adolescente, ele tem uma queda num neurotransmissor chamado dopamina, né, que gera prazer, que gera satisfação. Então, ele precisa fazer riscos, ele precisa fazer coisas mais intensas para sentir prazer. Ele tem uma oscilação de humor das mudanças pelas quais ele está passando. Agora, se o educador não entende isso, ele acha que aquele comportamento do adolescente, daquele aluno adolescente, é pessoal contra ele. Então, ele leva isso para o lado pessoal, né? Porque ele não compreende aquele comportamento. Por exemplo, eu tenho um histórico, né, de uma criança de 3 anos, né, que a professora, enfim, ela tinha batido numa coleguinha, a professora falou para ela: olha, você não vai sair para o intervalo.
né? Deu meia hora depois, veio o intervalo e a criança saiu. Gente, ela saiu porque ela esqueceu. A criança de 3 anos, ela não tem essa memória, né, para saber. Aquele é aquele momento, né? Daqui a pouco ela esquece, né? E essa professora pegou a criança e foi levar, né, para o coordenador da escola e falou: olha, ela não respeita regras, né? E aí você vê, na verdade, um desconhecimento de um comportamento que que é compatível com aquela idade, que é compatível com aquela faixa etária, né? Então, muitas vezes também essa falta de conhecimento faz com que, né, o educador desenvolva uma expectativa em relação ao comportamento dos estudantes, né, que ela não é compatível com a realidade, e aí isso gera conflitos, gera sofrimentos, né, gera uma série de questões nas relações, né, que vão tornando a vida desse professor mais difícil, que gera uma série de estresses, né, então essa também são questões que a gente precisa pontuar. Alcione, isso que você colocou me trouxe uma outra questão aqui. Nós viemos de uma escola em que não se tinha uma construção de autoridade, existia um autoritarismo, né? Então, quando eu olho para essa sala de aula hoje, quando nós falamos de construção de autoridade, então, esse conflito que você descreveu aí agora, ele acontece também em função do modelo que esse professor que está em sala de aula, ele traz. Porque ele tende a ensinar, a lidar com essas questões da forma que lidaram com ele quando ele era criança, né? Ele de certa forma, né, ele pode ter sido educado de uma forma autoritária, sabe? Então ele deve ter muita dificuldade com a construção da autoridade. O que eu acho, particularmente, né, se eu posso, não sei se você concorda comigo, se eu estiver errado, me corrija, por favor, mas hoje, quando eu olho a construção da autoridade em sala de aula, eu acho a coisa mais linda. Porque eu acho muito bacana a criança se colocar, ela ter o lugar de se colocar, e quando você é um profissional preparado, né? Esse profissional que tem consciência das suas questões e tem esse olhar desenvolvido para esse olhar de educador, esse olhar que você está descrevendo aqui agora, e ele consegue dialogar com essa criança, ele consegue mostrar para essa criança, e essa criança entende. E depois essa criança dá esse retorno, é muito bacana ver, né? Porque aí essa criança entende que o respeito, né, ele vem pela admiração, ele não vem pela imposição. Então, muitas vezes eu percebo que, às vezes, os educadores agem por um certo ímpeto, né? Aquilo aí, parece que tem... a gente chama no psicodrama, né? Que, como eu te disse, eu sou terapeuta também psicodramatista, a gente chama assim, a figura internalizada, ela vai na frente dele, né? Então, é aquela educação que ele recebeu, né? É como ele foi educado na escola. Então, ele tende a repetir comportamentos, né? E é aí que eu acho de extrema importância o educador parar, se perceber, né? Não sei o que você acha dessa questão que eu estou te colocando. Fundamental, né, Preston? Quando a gente fez esse trabalho de educação emocional, né, com professores, que, como eu falei para você, foi tema do meu mestrado, né, e eu fiz junto lá com a equipe que nós temos na Neuroconnect, né, que é essa equipe multidisciplinar. Então, a gente criou um programa de educação emocional para professores, levamos para uma escola pública, né? E um dos pilares, né, dessa ação que a gente fez é justamente o autoconhecimento emocional, né? Então, assim, vamos lembrar que todos nós, ou a grande maioria de nós adultos, nós não fomos educados nem para
prestar atenção às nossas emoções, nem para identificar, muito menos para aprender a manejar as nossas emoções, né? As emoções, na dúvida, era aquela coisa que você vai aprendendo, né? Tomando os tombos da vida, e ela é vista como algo que mais atrapalha do que ajuda, né? É um estorvo, né? Então, sempre se valorizou muito a racionalidade e essa dimensão emocional sempre ficou de segundo plano e muito mal cuidada, né? Por que essa dimensão emocional agora ela é tão requisitada? Porque nós estamos lidando com um mundo muito mais complexo, muito mais com mudanças muito mais rápidas, muito mais instável, com situações de imprevisibilidade muito maior, que requisitam muito mais, então, essas nossas emoções, e que se a gente não desenvolver estes recursos emocionais, a gente não dá conta, né? E aí, quando a gente fala do educador, do professor, é fundamental que na sua formação ele possa aprender a, primeiro, entender o que são emoções, qual é a relação das emoções com a racionalidade, né? Qual é a relação das emoções com o estresse, né? Saber identificar uma emoção, perceber que ele está sob uma emoção, saber nomear essa emoção e, finalmente, aprimorar as maneiras de lidar com essa emoção, né? Porque o que acontece é que a gente lida com uma emoção de uma forma que a gente aprendeu, ou porque a gente viu um modelo quando a gente né? Quando a gente era criança, que a gente tinha de um pai, de uma mãe, de um cuidador, ou porque uma vez a gente lidou de uma forma e funcionou e a gente só usa aquela forma, né? Então a gente tem um repertório emocional muito restrito, né? E aí o convite é tomar consciência das suas emoções, poder identificá-las e ampliar o seu repertório emocional para você ter outras formas de lidar com elas, né? Que sejam mais de acordo com a circunstância, que levem a um resultado mais positivo, né? Eu costumo brincar que na caixa de ferramenta, né? Se você só sabe usar o martelo, você vai bater no prego, na flor, na parede, na cabeça do outro, né? E aí, a hora que você desenvolve esses recursos para lidar melhor com a emoção, você põe mais ferramentas na caixa de ferramentas, né? E aí você está mais preparado para lidar com diferentes circunstâncias de uma maneira mais positiva, né? Lembrando que as emoções, elas que dão colorido para a nossa vida. E lidar bem com estas emoções está diretamente conectado com a saúde mental. E aí, quando a gente fala do educador, né, ele aprender a conhecer e a lidar melhor com estas emoções vai fazer com que ele lide melhor com as situações desafiadoras, com as situações de estresse, ou seja, que ele possa colocar mais ferramentas nessa sua caixa de ferramentas, né? Pensando que a escola é um reflexo do mundo. O mundo está mais complexo, o mundo está mais desafiador, a escola também está. Né? A escola também, ela traz toda esta complexidade. Então, a gente vive em tempos que tem coisas maravilhosas, né? Talvez nunca tenhamos tanto acesso a conhecimento, né? Nunca tivemos tantas oportunidades de sermos como queremos ser, tanta liberdade também, mas, por outro lado, isso traz uma série de outros desafios, né? E aí o educador também é confrontado com isso dentro da sala de aula. E você sabe, né, Preston, a questão da saúde mental do educador é algo hoje extremamente importante, é um problema de saúde pública, né? Porque a maior parte dos afastamentos dos educadores da rede pública por questões de saúde mental, né? Então, assim, isso precisa ser olhado, isso precisa ser cuidado, né? E algo que foi muito interessante, né, que a gente também acabou encontrando, né, nessas pesquisas que a gente tem feito, é o impacto positivo das conexões sociais para a saúde mental, né? Que isto é algo novo, e especificamente os impactos para a saúde mental do professor da conexão com o estudante. Então, tem muitos estudos, muitas pesquisas que mostram os impactos no aluno, né? Então, assim, como que a conexão, né, a proximidade, o vínculo, né, contribui para a aprendizagem,
contribui para que esse estudante diminua a evasão escolar, é um fator de proteção para a saúde mental do estudante, isso é um fato. Então, a maioria dos estudos focava no efeito da conexão social, né, dessa relação professor-aluno, no aluno. E alguns estudos agora estão fazendo esse caminho contrário. Ok, quais são os efeitos da conexão, da relação professor-aluno, né, do educador-estudante no educador? Né? E os resultados têm sido, assim, muito, muito, muito interessantes, né, Preston? E aí, eu acho que, assim, de novo, são coisas que a gente percebia empiricamente, né, mas que agora elas estão começando a ter evidências científicas, né, e eu acho que a gente precisa compartilhar isso aí com os educadores. Com certeza. Agora, Alcione, nós falamos assim, bastante agora dessa relação do professor com a sala de aula. Agora, saindo da sala de aula, a relação desse professor com os seus pares e com a gestão. O que na sua opinião, precisa ser mudado? É muito interessante isso que você traz, né? Porque, assim, o que acaba acontecendo é que o professor, ele acaba tendo uma relação muito superficial, né, com os colegas e com a gestão, aquele professor que às vezes trabalha em 2, 3 escolas, por absoluta falta de tempo, né? E quando tem uma reunião, né, de professores, se prioriza apenas os aspectos, enfim, as questões pedagógicas, as questões do aluno, o trabalho burocrático, o trabalho administrativo. Então, ele acaba tendo uma relação muito frágil, né, uma conexão muito frágil com seus pares, né, e com a própria gestão, que às vezes, né, só estabelece um contato também para tratar destas questões puramente pedagógicas ou puramente administrativas, né? E o que a gente vê, Preston, que é por absoluta falta de conhecimento, né? Porque, óbvio, o trabalho administrativo, o trabalho burocrático, que é relacionado com a profissão docente, ele é importante, né? Mas, na verdade, a maior parte dos gestores educacionais, gestores de escola, não sabe da importância da importância e dos benefícios que ele pode ter para a própria escola e para o aprendizado do aluno, dele fomentar uma conexão entre o grupo de professores e uma conexão, né, dele próprio com esses educadores, né? Então, esta conexão, ela aumenta a proteção emocional, ela diminui o estresse do professor, ela cria um clima emocional. Então, o clima emocional na escola, na sala de aula, ele pode ser favorável ao aprendizado ou ele pode ser desfavorável. Né? Um clima de indiferença, de hostilidade, né, de ameaça, é extremamente desfavorável para a aprendizagem do estudante. Um estudante que ele está tomado por emoções, né, que mobilizam essa coisa mais da defesa, do medo, da proteção, que gera um estresse, ele tem menos disponibilidade cognitiva para aprender. Num ambiente mais afetuoso, mais próximo, mais caloroso, mais amigável, ele tem uma disponibilidade maior para aprender, né? E a mesma coisa o professor, né? Ele vai trabalhar melhor no ambiente. Essa colocação sua sobre o que a gestão pode fazer com o seu grupo de professores, além de todas essas coisas que você colocou, vai gerar um vínculo, que eu acho que é uma coisa assim que eu acho que é o mais importante na relação gestão e grupo de professores. É o vínculo. Porque quando se tem o vínculo, eu acredito que a gestão ela consegue levar o grupo de profissionais que trabalham com ela a qualquer lugar. Né? Então, aqueles trabalhos, eu falo que se ganha, não se perde tempo fazendo o que você propôs, se ganha tempo, porque lá na frente, o que acontece? Aquele trabalho administrativo, ele vai ser feito com uma leveza tão grande,
né, que aquilo vai acabar, vai ser feito muito rápido, né? Vai ser feito com mais alegria, vai ser feito com mais leveza e com mais vínculo ali entre os professores, entre a gestão, né? E uma outra questão aí que você coloca de quando esse professor chega na sala de aula, para ele fazer o trabalho dele com as crianças, que é um trabalho mais amoroso, né? A criança percebe isso. A criança, eu costumo dizer que a criança ela tem um radarzinho ligadinho aqui na cabeça dela, que assim, ela sabe quando você está triste, ela sabe quando você está bravo, ela sabe quando você está mal-humorado, ela sabe quando ela sabe tudo o que acontece com o professor. É a ilusão do educador achar que ele disfarça qualquer coisa que está acontecendo com ele quando ele adentra a sala de aula. Porque essa criança, ela está te percebendo, principalmente quando você tem um vínculo estabelecido com esse grupo. Perfeito, Preston, é isso mesmo. A criança percebe, né? E esse construto, né, da relação professor-aluno, ele é multidimensional, né? E ele envolve uma série de aspectos, né? Envolve a percepção da criança, assim, sobre o interesse que o professor tem sobre ela e sobre o seu processo de aprendizagem, né? O quanto ele se esforça ou não para que ela aprenda, né? Como que ele lida com as situações de conflito, como ele se comunica, né? E a criança percebe tudo isso, né? E aí isso vem ao encontro desses estudos que mostram, de fato, que isso tem um impacto enorme no aprendizado da criança, no vínculo que ela vai estabelecer com a escola, com o estudo, com o aprendizado, né? Muitos de nós aqui, eu tenho certeza que tem um professor, né, que a gente guarda na memória, né? Eu vi adolescentes falando, olha, eu não desisti de estudar, eu não abandonei a escola porque um professor veio e falou isso para mim, e aí eu continuei estudando. Olha, eu decidi estudar tal coisa porque eu tive um professor que eu admirava muito, né? Então, o impacto que o professor causa no estudante é enorme e inegável, né? Mas agora a gente está descobrindo que o impacto que o estudante causa no professor também, né? Também, com certeza, com certeza. Porque a relação ela se dá em mão dupla, né? Tem que ter essa troca ali dentro, né? Tem uma educadora, uma terapeuta educacional aqui da Luminari. Ela colocou um comentário bem interessante aqui. Ela coloca que a criança sente a sensibilidade pueril que o adulto perde por causa da falta de educação emocional. Ela fez esse comentário aqui e ela coloca também que ao longo da vida vamos desaprendendo a sentir. Perfeito, porque as nossas emoções não são acolhidas, as nossas emoções, elas são vistas muitas vezes como algo inconveniente, como algo vergonhoso. A gente aprende, você sabe que uma das estratégias, né, para a gente lidar com as emoções a gente reprimir, né? Então, eu sinto alguma coisa, mas eu finjo, inclusive para mim, que eu não estou sentindo nada. E aí, o que se sabe hoje é que essa estratégia, que é socialmente, ela pode ser muito conveniente, né? Porque eu não quero expressar, não quero manifestar uma emoção num determinado ambiente, numa determinada circunstância, mas ela é a estratégia que mais eleva o nosso nível de estresse, né? Porque eu posso até resolver num determinado momento, não trazer uma questão, não lidar com ela, mas eu assumo para mim, eu estou com raiva, ou eu estou ansiosa, né? Ou, nossa, isso está me deixando muito triste. Então, posso até querer lidar com a situação num outro momento, quando eu estiver melhor. Agora, quando eu finjo que eu não sinto, né? Para mim, inclusive,
se essa se torna uma estratégia recorrente, ela pode ter impactos bastante negativos na nossa saúde mental e física, né? Então, por isso que é tão importante esse autoconhecimento emocional, para a gente poder, como base, para a gente poder desenvolver essas capacidades de lidar com a nossa emoção. E aí, voltando, né? Desculpa, você queria colocar alguma coisa? Eu quero colocar uma coisinha, que claro. Anteriormente eu falei que uma educadora da Luminare, terapeuta, ela colocou aqui, ela se apresentou, é a Patrícia. Patrícia, muito obrigado pelo seu comentário, viu, Patrícia? E ela Muito colocou bom, um comentário aqui que o nosso inconsciente, emoções é igual a vulnerabilidade. Obrigado, Patrícia, pelo seu comentário. E a gente tem muito medo de se mostrar vulnerável e de se ver vulnerável, né, Preston? A questão, né, a gente não quer, para nós mesmos, assumir que nós somos vulneráveis, que nós sofremos, que nós estamos, né, sob uma emoção que nos mobiliza, né, ou nos faz sofrer, e não queremos mostrar para o outro, né? Então, a gente vai escondendo do outro, mas principalmente a gente vai escondendo de nós mesmos, né? Sob um custo enorme, né? E essa conta vem em algum momento, né? Na forma de um adoecimento, ou na forma de uma dificuldade de lidar, né? De se relacionar, né? Em certos contextos, que aí isso acaba emergindo, né? Então, é fundamental que a gente olhe para esses aspectos, né? E aí, com certeza. Eu comentei com você, né, que, assim, eu venho estudando, eu fiz uma pós-graduação agora em neurociência do comportamento, e uma das disciplinas falava sobre o impacto das conexões sociais no cérebro, né? Então, o que está se descobrindo é que, e isso me espantou muito, que pessoas, por exemplo, que têm poucas conexões sociais ou conexões sociais muito enfraquecidas ou muito disfuncionais ou são solitárias, né? Elas adoecem, elas têm mais chance de adoecer do que se elas fumassem 15 cigarros por dia. É tão insalubre a falta de conexão social, nós fomos tão moldados como seres, né, como espécie para conexão social, que a desconexão ela é hoje considerada, por exemplo, na Inglaterra, um problema de saúde pública. A Inglaterra criou o Ministério da Solidão. Eles estimam que eles têm 9 milhões de pessoas solitárias, e aí eles estão criando ações públicas para poder minimizar essa solidão, né, dessas pessoas, porque isso leva a um adoecimento, não só mental, um adoecimento físico, né, e tem toda uma explicação para isso, que não vale a pena a gente entrar agora. E aí a gente volta de novo para a questão do professor, né? Esse professor está num lugar onde ele tem enormes oportunidades de criar conexão social, né? Mas elas ficam subaproveitadas, né? E aí a gente falou por falta de conhecimento e também por uma crença equivocada de que se eu me manter afastado, indiferente, distante, eu vou sofrer menos. Se eu não me envolver, né, eu vou sofrer menos, eu vou me estressar menos, e isso acaba sendo, na verdade, um tiro no pé. Porque a hora que ele se afasta, ele se desconecta, ele deixa de aproveitar todos os benefícios que a conexão, a proximidade e o afeto trazem, né? E ele começa, que essa é uma dos sintomas da síndrome de burnout, de cair numa indiferença, então as coisas começam a perder cor. Então, eu me blindo para não ter emoções desagradáveis, mas eu não vejo que eu estou me blindando também para as emoções agradáveis, né? E aí eu começo a ter um esvaziamento de sentido, de propósito, de prazer nesse trabalho que eu faço. Né? É como se ele levasse a vida de uma forma defendida o tempo todo, né? Exatamente, exatamente. E aí é uma crença equivocada, não? Eu não vou me aproximar porque eu não quero sofrer, eu não quero sentir, né? E aí ele vai perdendo o gosto, né? Esse gosto que essas relações podem trazer.
E aí esses estudos que estão agora começando a se avolumar, estão mostrando que estes educadores que se conectam mais com seus estudantes, que se aproximam mais dos seus estudantes, eles têm menores níveis de estresse, eles têm prazer, maior prazer no trabalho docente. E aqui, gente, acho que é importante a gente falar, ninguém aqui está dizendo que a situação do professor, aqui eu estou falando agora um pouco de uma forma mais geral, né, do professor no nosso país, é fácil, né, a gente sabe, e eu não quero aqui de modo algum desmerecer as lutas, né, por melhores condições de trabalho, por melhores condições estruturais, a valorização devida e merecida do professor. Tá? Então, essas são questões que nós temos que olhar de frente e, como sociedade, lutar para que elas sejam resolvidas, minimizadas. Tá? Então, de modo algum, eu estou atribuindo o estresse do professor simplesmente a falta de conexão com o estudante, não é isso. Mas esse é um aspecto que pode, na verdade, proteger o professor, proteger a sua saúde mental, proteger a sua saúde emocional, proteger a sua saúde física, né? Que é realmente estabelecer essa relação mais afetuosa com o estudante, né? E ele desconhece isso, né? E deixa, muitas vezes, de aproveitar todos os benefícios que isso poderia trazer para ele, né? Então, eu acho que esse é um tema que a gente precisa, né, Preston, levar... A gente precisa buscar, né? A gente precisa buscar mais buscar, né? A gente precisa tomar iniciativas, nós precisamos conversar com nossos pares, né? Não precisamos esperar o tempo todo da gestão, né? Já que depois dessas suas colocações maravilhosas, né? Preciso frisar sobre as suas colocações. Fica uma dica, né, Alcione, que vamos tomar uma atitude, né? Vamos procurar, vamos conversar com nossos pares, vamos contar das nossas dores para eles, vamos de repente propor um projeto na escola onde nós trabalhamos, né? Fazer uma roda de conversa entre os nossos colegas, né? Para poder minimizar várias coisas que acontecem dentro da sala de aula, na nossa vida particular, né? Alcione, infelizmente o tempo está acabando, né? Eu queria ficar mais um tempão aqui com você, e eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo gostaria também, só que, gente, olha só, a Alcione vai sair um curso dela dentro em breve, tá assim, tá no forno pela Core, tá? Não deixem de acompanhar, que é um curso bem bacana que vai acontecer online, né? Você quer falar um pouquinho sobre o curso? Só para dar essa dica aí para o pessoal, de quem se interessar, quiser aprofundar um pouquinho mais sobre o tema. Então, em breve, né, vai sair um curso aí pela Core, em parceria com a Neuroconnect e com a Escola dos Afetos, que é Neurociência, Emoções e Saúde Mental na Escola. Né? Então, onde a gente traz uma série de conhecimentos que são importantes justamente para esse educador começar a compreender melhor, né, o papel dessa dimensão emocional, os cuidados, né, que são necessários que ele tenha com ele mesmo em prol de sua saúde mental, o que ele pode fazer na escola para a promoção da saúde mental do estudante, que esse é o papel muito da escola na saúde mental, de promoção, né, de aumentar, de fortalecer esses fatores de proteção para o estudante. A escola tem um papel essencial. Então, em breve, pessoal, fiquem atentos aí às nossas redes sociais, que esse curso vai ser lançado, vai ser online, e aí com conhecimentos muito preciosos, né, para o educador, né, que busca crescer, que busca continuar aprendendo para dar conta dessas demandas todas que a escola traz, né. E aí eu queria também, Preston, se você me permitir, quem quiser também ter acesso a um material bem bacana, né, na Neuroconnect está disponível gratuitamente um livro para download, que é Conversando sobre Saúde Mental e Emocional na Escola. Quem quiser baixar, basta entrar no site da Neuroconnect, é de graça, e traz também uma série de assuntos, né, dentro do tema da saúde mental, voltado para o educador.
né? E que eu tenho certeza que pode ajudar o pessoal que está nos assistindo, né, Presto? Que bacana, que bacana. Alcione, muitíssimo obrigado, tá? Em nome da CORE, eu agradeço a sua participação e você sabe que você é sempre bem-vinda aqui na CORE, né? Você já faz parte aqui, né, da nossa instituição, tá? Um abraço bem grande, muitíssimo obrigado e espero vê-la em breve novamente. Eu que agradeço, Presto, agradeço o convite seu, o espaço da CORE aqui, né, para a gente trazer esse assunto que para mim é muito caro, que tem muito a ver com a minha também missão, né, com os meus propósitos, com aquilo que dá significado para o que eu faço, mandar um beijo enorme para a Irene, né, para todo mundo aí que tem nos apoiado na CORE, e dizer que é uma grande honra e um grande prazer, né, tá aqui com vocês e estar nessa parceria, nesse curso aí, que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Gente, até a semana que vem, vamos com a nossa próxima live, ok? Um abraço bem grande, boa semana para todo mundo. Tchau, tchau, gente.